Boa tarde, alunos do segundo ano, espero que estejam bem. Pessoal, ontem recebi pode ser uma crítica, considero muito válido, e me fez rever alguns pontos sobre o nosso tema, que é o Reino Monera. Vale a pena frisar que Reino Monera é um tema, né? É uma ementa do sétimo ano, ou seja, estamos vendo revisão, tá joia? Vou fazer um apanhado sobre o Reino Monera. Havendo dúvidas, peço para vocês que mandem as perguntas para que eu possa responder, tá joia? Eu vou fazer a leitura, depois falar sobre as doenças causadas por bactérias e fungos e vírus, e vamos falar também sobre a classificação, que hoje não é apenas Reino Monera, temos o reino das bactérias e das árqueas, tá joia? Vamos lá. O Reino Monera é do reino dos seres vivos caracterizado por organismos procariontes unicelulares ou heterótrofos. Temos os autótrofos também, não posso esquecer. Autótrofos são aqueles que conseguem produzir o próprio alimento, ou seja, eles são independentes de outro organismo. O grupo do Monera compreende as bactérias e cianobactérias. O exemplo mais clássico, né, das bactérias cianobactérias são as algas azuis ou cianofícias, tá bom? Há 3,5 bilhões de anos foi encontrado alguns fósseis de bactérias. Na Austrália foi encontrado, na África do Sul. E agora vamos falar um pouquinho sobre as bactérias. Bactérias são micro-organismos unicelulares que entre os menores, né, menor que 1 milímetro, que é a milésima parte do milímetro, certo? Elas são encontradas em grande diversidade em ambientes como solo, água doce, água do mar, no ar, na superfície e no interior de outros organismos. Podem ser isoladamente ou construir agrupamentos coloniais de diversos formatos. Aí entra a forma das bactérias, que nem os bacilos apresentam formas alongadas, conhecidos como bastonetes, os copos de forma esférica, só que ele pode apresentar colônias que podem ser chamadas de diplocopos, estafilocopos, streptocopos, pneumocopos e tétrade, certo? Temos os espirilos, tem forma de espiral, temos os vibriões, tem a forma de vírgula, beleza? Daí aqui fala que muitas bactérias são úteis, como o ácido acético, que é usado na fabricação do vinagre, dos lactobacilos são utilizados na produção de iogurtes, queijo, coalhadas, entre outras, né? Temos a do nosso sistema digestivo, que produzem bactérias essenciais para a saúde. Falar um pouco agora sobre cianobactérias. Cianobactérias são organismos também unicelulares que podem viver isoladamente ou em colônias, como as bactérias. Elas medem apenas alguns micrômetros, como as bactérias, certo? E são visualizadas apenas por microscópio. São as que realizam fotossíntese. A fotossíntese dela é diferente da das plantas, como eu mencionei em sala de aula. E ela, na fotossíntese das cianobactérias, ela dispersa substâncias que fazem mal à saúde, ou seja, podem matar peixes e animais. E no caso, essa substância ela é dispersa pelo citoplasma, assim em forma de pigmentos, ou seja, clorofila ela é verde. No caso das cianobactérias pode ser verde ou azul, tá joia? Os formatos das cianobactérias variam entre esferas, bastões ou filamentos
e podem ser encontradas no solo úmido, na água doce e no mar. O acúmulo de bactéria orgânica nesses ambientes favorece o aparecimento e o desenvolvimento de cianobactérias, que se proliferam rapidamente, produzindo um fenômeno chamado eutrofização, certo? Algumas espécies produzem e liberam toxinas na água, como eu falei para vocês, que podem fazer mal pro ambiente e causar doenças aos seres humanos e animais. Agora, Monera ou eubactérias e arqueobactérias. A classificação desses seres vivos mudou ao longo do tempo, principalmente depois que conheceu mais a respeito sobre a estrutura das bactérias do organismo bacteriano, a origem e evolução das espécies, ou seja, com a classificação dos seres vivos entrou também a classificação das bactérias. É importante notar que, dependendo do sistema de classificação adotado, o reino Monera atualmente é considerado por uns desconhecidos e conhecido por outros cientistas. Em algumas pesquisas, alguns pesquisadores fazem o uso da classificação antiga do reino Monera, que era somente bactérias, e alguns autores fazem uso do sistema anterior, ao atual, que hoje o atual são bactérias, cianobactérias e as árqueas. Importante notar, voltando. Assim, em alguns estudos, o reino Monera poderia ser substituído por dois grupos: eubactérias, que engloba as bactérias verdadeiras e cianobactérias, arqueobactérias ou árqueas, algumas espécies que vivem em ambientes extremos. O que seria um ambiente extremo? Um ambiente que tem ausência de oxigênio, ausência de alimento. Como eu expliquei em sala, geralmente um ambiente extremo pode ser os mangues, né, que é o habitat dos caranguejos. Esse ambiente, ele tem em pequena porcentagem, ou às vezes não tem, oxigênio para que as árqueas ou arqueobactérias não sobrevivam. De que forma? Havendo um ciclo entre plantas e bactérias. Um exemplo, uma árvore, cai a folha da árvore, caindo a folha da árvore no ambiente ali que é hostil, que é extremo, as árqueas vão digerir aquele material orgânico e vai converter em nutriente, ou seja, ela possibilita a reciclagem do solo onde tem aquelas árvores, certo? No mais, é isso. Havendo dúvida, é só me procurar que a gente pode discutir isso em sala de aula, tá joia? Vamos falar agora sobre as doenças provocadas por bactérias, tá joia? Olha só, bactérias são sensíveis aos antibióticos. Antibióticos, no caso, matam as bactérias patogênicas. Quando usado sob prescrição médica, nunca vamos utilizar o antibiótico sem prescrição médica, certo? Constitui uma excelente arma contra doenças bacterianas, às vezes até virais também. Essas doenças são transmitidas por gotículas de saliva, tuberculose é uma delas, a lepra também. A lepra, hoje no século XXI, é conhecida como a hanseníase. Temos a difteria, coqueluche. Portanto, com alimento ou objeto contaminado, disenteria, bacilar, tétano, tracoma, ou por contato sexual. Gonorreia e sífilis são os dois exemplos. Temos a tuberculose, que é causada por um bacilo Koch, né, ou coco, atacando os pulmões. O tratamento é feito por antibióticos e as medidas preventivas incluem vacinação das crianças com BCG, abriografias periódicas, ou seja, uma vacinação periódica, geralmente tem campanha.
e a melhoria dos padrões de vida da população mais pobre. Temos a lepra, ou hanseníase. Ela é transmitida pelo bacilo de Hansen, causa lesões na pele, nas mucosas. Quando o tratamento é feito a tempo, a recuperação é total. A hanseníase, se ela não é tratada, ela pode atacar os órgãos reprodutivos, tanto masculino como feminino. Temos também a difteria, doença muitas vezes fatal, causada pelo bacilo diférico, que ataca principalmente crianças. Ele produz dor de garganta, febre e fraqueza. O tratamento deve ser feito o mais rápido possível e a vacina está associada à antitetânica contra a coqueluche na forma de vacina tríplice. A tríplice é uma das primeiras vacinas que tomamos quando nascemos. Temos a coqueluche, doença que ataca crianças produzindo uma tosse seca característica causada pela bactéria Bordetella. Não sei como que é a pronúncia, porque eu também não sei tudo, né, pessoal? Daí o tratamento da coqueluche, ele consiste em repouso, boa alimentação e, se o médico achar necessário, antibióticos e sedativos para a tosse. Temos o tétano, produzido pelo bacilo do tétano, Clostridium tetani, que pode penetrar no organismo por ferimentos na pele ou pelo cordão umbilical, ou seja, quando a gente nasce pode acontecer de a gente pegar tétano. De que forma? Vamos supor que os instrumentos do médico não foram bem esterilizados, pode-se adquirir ali o tétano, certo? Por isso que fala, pode ser contaminado pelo cordão umbilical do recém-nascido quando ele é cortado por instrumentos não esterilizados. Essa esterilização ela é chamada de autoclavagem, tá joia? O que é uma autoclave, pessoal? Vamos pensar em uma panela de pressão bem grande, onde a pressão é negativa, matando todo e qualquer tipo de bactéria, tá joia? É uma doença perigosa que pode levar o indivíduo à morte. Falando ainda do tétano, tá? Sendo, por isso, obrigatória a vacinação. Cuidados médicos e casos de ferimentos profundos são essenciais. Pode ser necessária a aplicação do soro antitetânico. Temos a tracoma, é uma inflamação da conjuntiva da córnea que pode levar à cegueira. É uma doença causada pela bactéria Chlamydia, de estrutura muito simples, semelhante a um vírus. E a transmissão se dá por contato de objetos contaminados. A profilaxia, o que é profilaxia, pessoal? Limpeza. Quando vamos lavar as mãos, estamos fazendo a profilaxia, tá bom? Inclui a boa higiene pessoal e o tratamento é feito com sulfas e antibióticos. Agora, disenterias bacterianas constitui a principal causa de mortalidade infantil nos países subdesenvolvidos, onde a classe mais pobre vive em péssimas condições sanitárias, ou seja, esgoto a céu, né, esgoto ali a céu aberto, são fatores que podem causar essas disenterias bacterianas. Além, né, das condições sanitárias, tem a condição de moradia também. São causadas por diversas bactérias, como a Shigella, Salmonella, pelos bacilos patogênicos. Ou seja, temos os bacilos benéficos e os patogênicos. Essas doenças são transmitidas pela ingestão de água e de alimentos contaminados, exigindo todas pronto atendimento médico. Sua profilaxia pode ser feita
através de medidas de saneamento e melhoria nas condições socioeconômicas das camadas menos favorecidas da população. Temos a gonorreia ou blenorreia, que é uma DST, certo? Ela é causada pelo gonococo, transmitida por contato sexual provocando ardência, corrimentos pela uretra, e o tratamento deve ser feito por orientação médica, certo? Temos a sífilis. A sífilis também é uma DST provocada pela bactéria Treponema pallidum, que também é transmitida pelo contato sexual. Um sinal característico da doença é o aparecimento próximo aos órgãos sexuais, uma ferida de bordas endurecidas, indolor. É o famoso cancro duro, que regride quando sem tratamento. Entretanto, sua regressão não significa que o indivíduo esteja curado. O que isso quer dizer? Vamos supor, a sífilis sumiu, só que o indivíduo não fez o tratamento, mas a bactéria continua lá no organismo. Ou seja, se não foi curado, sendo absolutamente necessário diagnósticos específicos. O exame de sangue é um deles. Daí o tratamento médico é feito pela aplicação como que é o nome da injeção? Bezetacil. Como que é o tratamento? É feito 2 aplicações na nádega, uma de um lado, outra do outro. Isso daí é a primeira aplicação. Depois de 7 dias, a segunda aplicação. Uma em um lado da nádega, outra do outro lado. Depois mais 15 dias, a terceira aplicação. Daí é feito um exame, novamente, para ver como que tá. Se tá a proporção de 1:2, de 1:4, passou de 1:8, considere que a pessoa ainda não está curada. Agora, quando a sífilis é mantida de 1:2 e 1:4, ela está totalmente controlada, tá joia? Agora vamos falar da meningite. Neste caso, é a meningite bacteriológica, tá? É uma infecção causada, nas meninges, e é causada pelo meningococo. Os sintomas são febre alta, náuseas, vômitos, rigidez nos músculos, na nuca. O doente pode ser hospitalizado imediatamente e submetido a tratamento por antibiótico, pois a doença pode ser fatal. É transmitida pelo espirro, tosse ou fala, sendo importante a notificação à escola caso uma criança contraia. A meningite, pessoal, quando ela é diagnosticada, é feita uma coleta na coluna para ver como que está o líquido da sua coluna. Se ele tiver do amarelo ao verde, esverdeado, tem que ter o tratamento contra a meningite com antibiótico, certo? Agora vamos falar de doenças causadas por vírus. Gripe e resfriado comum, embora causados por diferentes vírus, seus sintomas são semelhantes: coriza, obstrução nasal, tosse e espirro. A febre geralmente só aparece nos casos de gripe. Ambas as doenças são transmitidas por gotículas eliminadas pelas vias respiratórias, ou seja, espirro, respirar perto de pessoas que não estejam contaminadas, a gente acaba transmitindo a gripe. Só que tem um detalhe: a gripe, ela é um vírus que ele se mantém em mutação contínua, ou seja, entrou em mim quadrado, de forma quadrática, entrou em você de uma forma redonda, entrou em você de uma forma, vai sair de dentro de você de uma outra forma, e assim a mutação ela continua, ela nunca para. Por isso que a vacinação da gripe
ela é anual, tem todo ano, não é? Desculpa aí pela redundância, só que a gente vai ter que conviver sempre com a gripe, tá joia? No caso, tem que tomar cuidado com a ingestão de é recomendada a ingestão de uma grande quantidade de líquidos e, se necessário, antitérmicos, ainda no caso da gripe. E se os sintomas persistirem por mais de uma semana, é necessário consultar o médico. Temos o sarampo, catapora, rubéola e cachumba. Também doenças virais. Essas doenças também são transmitidas por salivas, gotículas eliminadas pela tosse, por exemplo, atacando geralmente crianças. Por isso que temos as vacinas iniciais quando nascemos. O doente deve ficar de cama em isolamento e receber boa alimentação. Deve ficar também sob orientação médica para ser atendido prontamente. No entanto, de infecções bacterianas, a rubéola é perigosa. Eu já tive rubéola. Quando contraída por mulheres grávidas, o vírus pode provocar anomalias no embrião. A criança pode nascer surda, muda, com doenças cardíacas, entre outras doenças. Temos a poliomielite. Poliomielite ela é tratada com a famosa vacina da gotinha, tá? Poliomielite, embora a maioria das pessoas, essa virose cause apenas febre e mal-estar, mas alguns indivíduos ela pode atacar o sistema nervoso, provocando paralisia. Uma vez instalada a doença, não há um procedimento específico para curá-la, sendo feito algum tratamento fisioterápico nos casos em que ocorre a paralisia, visando melhorar a condição muscular. Assim sendo, para evitar tal doença, é muito importante para que os pais, importante que os pais vacinem os seus filhos na época recomendada pelo médico. Vale a pena frisar que hoje as vacinas iniciais elas já são aplicadas assim que a criança nasce, ou seja, já sai da maternidade com o cartão de vacina, já com as primeiras vacinas aplicadas, já avisando já quando serão as próximas, certo? Temos a febre amarela, causada por um vírus, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, ou dengue também, é viral, provocando febre, vômito e lesões no fígado. A profilaxia é feita através do combate ao mosquito e da vacinação. Não tem muito o que falar. Temos a raiva ou hidrofilia, Essa doença a sua causa é sempre fatal, ataca o sistema nervoso, é transmitida por animais domésticos, principalmente o cão, sendo por isso obrigatória a vacinação contra a raiva, ou então recolhimento dos animais soltos na rua. Quando uma pessoa é mordida por qualquer animal, deve lavar várias vezes o local mordido, onde tem a ferida, com água e sabão, e aplicar um desinfetante. Geralmente pode ser água oxigenada ou alguma pomada, o melhor desinfetante possível. Se houver suspeita que o animal está raivoso, procurar urgentemente o hospital mais próximo. O soro e vacina antirrábicos, neste caso, devem também exigir que o proprietário apresente o atestado de vacinação do animal. Agora vamos falar sobre hepatite viral. É uma inflamação do fígado que pode ser causada também por outros parasitas ou substâncias químicas. A transmissão ocorre por água, alimento contaminado, principalmente quando há falta de instalações sanitárias adequadas, por transfusão de sangue contaminados, por seringas e agulhas de injeção mal esterilizadas. Por isso que hoje toda seringa e agulha é descartável, certo? A evolução costuma ser
benigna, mas a presença do médico é necessária e o doente pode ficar isolado em repouso e com boa alimentação. Lembrando que quando se fala em boa alimentação, líquido também é muito importante, muita água, certo? Para que haja assim a evacuação por urina, por fezes, rapidamente do vírus, certo? Temos a dengue, como eu falei, também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Os sintomas são febre alta durante 3 dias, dores no corpo, nos olhos, cansaço e falta de apetite. Podendo haver também erupção na pele. O que seria erupção? Erupção são pequenas lesões que elas são comparadas às lesões do sarampo, tá? A dengue não tem tratamento específico. O doente deve ficar em repouso, ingerir muitos líquidos, tomar os medicamentos por prescrição médica até estar muito bem. Temos agora o outro caso que é do HIV ou AIDS, certo? Vale a pena frisar que tem muita diferença entre HIV e AIDS. HIV é quando a pessoa contraiu o vírus, certo? E a AIDS é quando a doença já está extremamente avançada, aonde a pessoa que adquiriu pode estar praticamente à beira da morte, certo? AIDS ou então SIDA. A síndrome da imunodeficiência adquirida é causada pelo vírus HIV, ou vírus da imunodeficiência humana, que ataca células do sistema imunológico, responsável pelo reconhecimento e combate dos agentes estranhos, bactérias, vírus, olha só, que invadem o organismo. Eu falei em sala que o vírus ele consegue fixar-se em uma célula humana ou animal, né? Ele vai inserir uma informação genética dentro da célula, como eu falei em aula, escravizando a célula, ou seja, a célula, ao invés dela se duplicar, a própria célula, imagens, ela vai duplicar o vírus, ou seja, a célula vai trabalhar para o vírus, certo? Vamos lá, a principal célula atacada é o linfócito, é o T4, devido à deficiência do sistema imunológico, ou seja, o nosso sistema imunológico ele não é 100%, como na vida nada é 100%, né? Os aidéticos são sujeitos a infecções por germes, chamados oportunistas, que não causam problema às pessoas com saúde normal, ou seja, uma pessoa que ela ultrapassou como soro positivo, ela acabou se tornando um aidético, toda e qualquer infecção vai fazer ele mal, vai fazer mal para ele, fazer ele parar na cama, ficar em repouso. Agora, quando há o tratamento do vírus, do HIV, a pessoa acaba se tornando, deixa eu ver aqui, uma soro positivo indetectável, certo? Além disso, são mais propensos a desenvolver algum tipo de raro de câncer, o aidético, né? Como sarcoma de Kaposi. Eu desconheço esse tipo de câncer, mas o pouquinho que eu sei dele, ele é fatal. Aonde ele for, infelizmente, a pessoa acaba morrendo. Essas infecções terminam por debilitar a saúde do paciente, até mesmo levá-lo à morte. Ainda não há cura ou vacina para a AIDS. Nem todas as pessoas que contraem o vírus desenvolvem a doença. O que isso quer dizer? Às vezes, o vírus ele entra no organismo, mas ele fica latente. Ou seja, o que seria latente? Ele não está tendo condições para ele se desenvolver. Condições ambientais, entre temperatura, entre outros fatores, tá bom? Contudo, o portador assintomático pode transmitir a doença para outras pessoas através do contato por sangue, sêmen, secreções vaginais
entre outros, ou seja, o contato sexual, certo? E para evitar o contágio, prevenção sempre, pessoal. E só para finalizar, lembrando que candidíase é causada por um fungo e não por uma bactéria. Tudo bem? Eu espero ter ajudado com esse vídeo e haverá outros, tá joia? Muito obrigado e até a aula.